O que é esse aqui? Esse aqui é o locus, é o local onde eu tenho o gene. E o locus é o local físico. Só que olha só o que eu tenho aqui. Também tem uma outra definição que é genes alelo. O que é o alelo? Isso aqui, ó. Seria o correspondente de quem? O correspondente, tá? Ó, este aqui é alelo deste aqui, porque eles estão no mesmo locus, mas em cromossomos diferentes. Então, quando o cara fala assim, um gene situado no mesmo locus, quer dizer que ele tem a mesma o quê? Ele vai dar a mesma característica. A mesma característica. Então, ele está no mesmo locus. Outra coisa que eles costumam utilizar muito, um gene autossômico. O que é um gene autossômico? É aquele que está num daqueles 22 pares e não naquele sexual. Tá? Porque aí quando a gente usa assim, uma característica é determinada por um gene heterossômico. Aí é porque eu já sei que está no cromossomo sexual. Então, um gene autossômico é num daqueles todos lá que a gente viu. Né? E tem aquela parte do quê? A parte do heterossômico que seria o diferente. Isso aqui é um locus. E o que é um gene alelo? Gene alelo é aquele que vai determinar a mesma, o quê? Ele determina a mesma característica, mesmo ele não sendo igual. Porque eu posso ter o quê? Eu posso ter o olho azul, eu posso ter o olho verde, eu posso ter o olho castanho, mas eles são o quê? Esse é alelo desse, porque eles estão dentro da mesma característica que seria a cor do olho. Então, de novo, gene é o pedaço do DNA. Locus é o local que ele fica. Tá? E genes alelos seriam o quê? Seria aquele que corresponde à mesma característica. Então, um é alelo do outro. Continuando, a gente faz o quê? Dormiu. Então, vamos lá. Quando a gente avança, aqui um pouquinho, tá? A gente vem para outra definição muito interessante, que é o quê? Homozigoto e heterozigoto. O que é homozigoto e o que é heterozigoto? Homozigoto, na verdade, então isso aqui eu tenho a representação de 2 cromossomos. Homozigoto quer dizer que ele tem a mesma característica. Então, se um tem a característica azão, o da mãe também tem azão. Se um tem a característica bezão, o outro também é bezão. Tá? Então, seria a linhagem que nós chamamos de linhagem pura. Então, ele tem as 2 características iguais. Você recebeu uma característica igual do pai e uma igual da mãe. Então, homozigoto é isso. Ainda não estamos falando em dominância e recessividade, que aí é um pouquinho diferente. O que é heterozigoto? O heterozigoto é aquele que tem o quê? Uma característica diferente do outro. Tá? Então você tem o quê? Você tem 2 genes que são diferentes. Então seria o azão, azinho, o bezão, bezinho. Agora, o que é importante em relação a isso? Qual é a característica dominante? Isso é uma regra. A característica dominante é aquela que é expressada no heterozigoto. Tá? Por exemplo, albino e normal. Tá? A pessoa pode ser normal sendo azão, azão? Pode. Pode ser normal sendo azão, azinho? Pode. Mas aqui azinho, azinho é sempre o quê? É sempre albino. Então, como é que eu sei se uma característica é dominante sobre a outra? Eu vou ver justamente pelo heterozigoto. Se a característica do heterozigoto é a dominante. Isso é um dado importante na hora de você montar o problema, porque isso é uma regra. Sempre que você falar assim, ó, o indivíduo heterozigoto apresenta tom de pele normal, eu já sei que ele é o quê? Eu já sei que ele é o dominante. Então, a característica albinismo é uma característica recessiva. Então, isso é importante, quer ver quando a gente começar a chegar à parte de genealogia, que é aqueles cruzamentos, né, de pai, mãe, ver o que pode ser possível. Isso é fundamental. Por quê? É um dado que você automaticamente resolve uma boa parte dos problemas, sabendo quem é o dominante e quem é o recessivo. Então, homozigoto é ter os 2 genes iguais. Heterozigoto, ele vai ter os 2 genes diferentes nos seus alelos. Tá? Agora, o importante é que a expressão da característica do heterozigoto é que é a dominante. Então, se ele disse que o indivíduo tem a característica tal, sendo heterozigota, ela é a dominante. Tá bom? Porque nós temos nós costumamos errar numa coisa. Por exemplo, polidactilia. Polidactilia o que é? A pessoa ter 6 dedos. Embora não pareça, polidactilia é uma característica dominante. Porque você pensa assim, mas então todas as pessoas deveriam ter 6 dedos. Não. Mas ela é uma característica dominante. Então, se eu pego um pai polidáctilo, tá, é uma característica dominante em relação ao quê? É muito mais fácil o filho ter também. Não quer dizer que ele vai ser mais comum, mas é uma coisa que normalmente você pensa assim, dominante é aquele que tem mais, nem sempre. Tá? Às vezes a característica é dominante, mas ela não tem mais. Bom, o que mais aqui? Outra característica importante que nós temos que saber é em relação ao quê? Fenótipo. Isso é uma coisa que embaralha também. O que é fenótipo?
O fenótipo é normalmente a característica expressada pelo genótipo. E por que eu botei esse gato? Por um motivo simples. Porque normalmente a gente acha que o fenótipo é uma característica genética e ela não altera. Altera sim. Se eu pegar dois gêmeos idênticos, deixar um em Santa Catarina e levar outro para o Nordeste, eles vão ter diferenças visuais. E esse gato é um exemplo típico disso. Se é um gato que vive em região fria, ele é muito mais escuro. Por quê? Por que é dada essa coloração escura nas extremidades? Porque é a área mais, por causa do calor. Como aqui é a área mais fria, ele escurece. Então, se eu pego esse gatinho e coloco ele se eu boto ele em São Joaquim, por exemplo, que é comumente mais frio, ele vai ter uma pelagem mais escura. Se eu levo ele para o Nordeste, a coloração dele vai mudar. Então, o que é o fenótipo? O fenótipo é normalmente a característica que a gente vê, a gente enxerga. Só tem que tomar cuidado com uma coisa.